Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Fernanda Ziotti, aprovada no 12º concurso de cartórios de São Paulo, e vai contar pra gente como foi a preparação até conseguir então essa sonhada aprovação. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, muito obrigada. Para a gente iniciar, então, já se apresenta para quem está assistindo. Bom, meu nome é Fernanda Rodrigues Ziotti Dyer, eu tenho 36 anos, sou natural de Ribeirão Preto e fui aprovada agora, recentemente, há aproximadamente 6 meses, no 12º concurso de outorga de delegações aqui no estado de São Paulo. A gente vai querer saber tudo, já é minha conterrânea, então seja muito bem-vinda aqui em São Paulo. E conta pra gente, então, como que começou essa sua decisão para estudar para concursos de cartório? Sempre quis? Não. É muito peculiar, assim, eu acho, a minha questão de concurso de cartório, porque eu entrei na faculdade imaginando que eu queria ser juíza federal. Então, eu via na televisão o que um juiz federal fazia e eu achava aquilo incrível e eu queria ser juiz federal. Entrei na faculdade e eu fui vendo que magistratura federal não era realmente aquilo que eu queria fazer. Não, a matéria abordada pela magistratura federal não é uma matéria que eu me identifico tanto assim. E então eu migrei para a magistratura estadual. Aí eu comecei a achar, desde o 2º ano da faculdade, que eu seria juíza estadual. No decorrer da faculdade, fui estudando para a magistratura, mas no último ano abriu o 7º concurso de cartórios em São Paulo e eu resolvi fazer minha inscrição e estudar para cartório e eu realmente me apaixonei pelo mundo de cartórios. Falei, não, agora eu me descobri, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer e desde então eu presto só concurso de cartório em São Paulo. E faz quanto tempo isso? 13 anos. 13 Já anos. faz 13 anos, porque o primeiro concurso foi em 2011, na verdade o edital é de 2010 e as provas ocorreram em 2011. E eu me formei em dezembro de 2010. Desde então, eu presto concurso para cartório. Inclusive, neste concurso, esse primeiro concurso, eu até consegui ir para a segunda fase, cheguei a fazer a fase oral, não passei e passei depois de 12 anos, mas deu certo. Que bom. E nesse meio tempo, então, você trabalhou ou pôde se dedicar integralmente aos estudos? Não, eu trabalhei. Nos primeiros 5 anos eu advogava. Então, por um período eu trabalhei em escritório de advocacia e um outro período eu trabalhava como advogada autônoma para tentar me dedicar mais aos estudos. Mas nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, eu fui assistente judiciário no Tribunal de Justiça em São Paulo. Então, eu estudei, é uma coisa muito complicada quando a gente quer um concurso muito concorrido e a gente sabe que demoram alguns anos para passar, então a gente fica sempre naquela dúvida, eu presto um concurso intermediário até passar ou eu fico só estudando para aquele concurso? E aí eu resolvi prestar um concurso intermediário, depois de 5 anos advogando, e prestei esse concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, fui aprovada e consegui um cargo em comissão dentro do tribunal, que é o cargo de assistente judiciário, e eu exerci esse cargo por 7 anos. Confesso que, quando eu entrei, eu acomodei um pouco, é muito difícil a gente trabalhar e estudar, né? Acho que é uma realidade dura. Só estudar é difícil, mas trabalhar e estudar também é muito difícil. Mas, depois de alguns anos no tribunal, eu resolvi que eu queria prestar concurso para cartório de novo e por coincidência, abriu o 12º, voltei a estudar e fui aprovada. Ah, então não foram 12 anos direto, assim, Não. Você teve pausas? Tive pausas. Eu confesso que desde o 7º concurso, como eu disse, eu fui reprovada na fase oral e eu achava que aquilo não era para mim. Eu senti muita dúvida se aquilo era para mim mesmo, porque é muito sofrido o estudo para concurso, né? A gente abre mão de muita coisa, a gente se dedica muito e chegar e ser reprovada na fase oral, eu confesso que foi um baque muito grande. Eu já fui reprovada em outras primeiras fases, é difícil, mas eu achei que a reprovação na fase oral foi difícil para mim. Então eu fiquei alguns anos sem estudar para o concurso específico. Eu não deixei de prestar os concursos. Prestei o 8º, 9º, 10º, mas eu não estudei especificamente para aquilo. Eu acabei focando no meu trabalho no tribunal, que eu gostava muito e estava muito feliz exercendo aquela profissão, mas chegou uma hora que eu falei, não, eu vou atrás do meu sonho, eu quero realmente cartório e resolvi que eu tinha que focar naquilo para passar no próximo concurso.
Bom, você disse aí da fase oral. Foi então um baque realmente grande, porque você estava tão perto, né, de conseguir o seu sonho. Foi. E de repente tudo foi por água abaixo ali naquela fase. Você então pensou em desistir nesse momento? Pensei em desistir. A gente pensa em desistir semanalmente, eu acho, quando a gente presta concurso, porque a aprovação é uma sensação maravilhosa, mas o caminho é muito árduo. Então, eu confesso que por mais que existisse o sonho, por um período ele ficou adormecido, por alguns anos, inclusive. E mesmo depois que eu retomei os estudos, não foi fácil. Como eu disse, trabalhar e estudar é muito difícil. E eu trabalhava o dia todo, em tempo integral, e é complicado conciliar essa dupla jornada de estudos e de trabalho. Então, muitas vezes a gente se pergunta, será que isso é para mim mesmo? Será que eu quero realmente isso para minha vida por um tempo que eu não sei? A gente não sabe quando a gente vai passar, né? Então, mas o sonho era mais forte e não desistir, graças a Deus. Que bom, então. A gente quer saber sobre a sua rotina, mas antes eu gostaria de saber em que momento você conheceu e começou a utilizar o Estratégia Carreira Jurídica. Eu particularmente não me lembro especificamente o momento, porque eu já sou concurseira há muitos anos, né? Então, eu comecei a fazer cursinho em 2010. Então, eu não me lembro especificamente como eu conheci. O Estratégia ele é muito conhecido, né? No Brasil, pelos concurseiros. Mas utilizar o Estratégia mesmo, eu comecei com a primeira assinatura vitalícia. Quando lançaram a primeira assinatura, eu comprei o curso, assinatura vitalícia. Então, eu sou uma assinante vitalícia do Estratégia, e eu acho que foi um investimento que valeu muito a pena para mim, porque ainda que naquele primeiro ano eu não tivesse utilizado as aulas, foi o que eu usei para passar nesse concurso. Então, eu utilizei muito nos anos de 2021 e 22, 21, 22 e 23 foram os anos do concurso, né? Que bom, você então adquiriu lá atrás, sim, sabendo que poderia usar futuramente, que foi o caso de agora. Exatamente. Eu já adquiri pensando que não seria um grande investimento, porque estaria sempre atualizada. E mesmo depois que a gente inicia no mercado que a gente escolheu, na profissão que a gente escolheu, a gente sempre tem que se manter atualizado. E eu tinha essa ideia de que a assinatura vitalícia do Estratégia ela ia me proporcionar isso. Então, foi um excelente investimento. Que bom. E do nosso material, quais ferramentas que você utilizava? Particularmente, eu utilizava videoaulas. Videoaulas e resolução das questões do material em PDF. Eu não tinha muito tempo para fazer a leitura dos PDFs, porque o trabalho me exigia muito. Então, eu preferia assistir às aulas. Eu acho que eu tinha uma facilidade maior em agregar conteúdo assistindo às aulas e fazendo os exercícios. Era o que eu mais usava do material mesmo. E você montava ciclos? Quantas matérias por dia que você conseguia estudar? Eu montava ciclos. Eu sou uma pessoa que precisa de rotina de estudo e rotina de vida. Então, principalmente com o edital aberto, eu gostava muito de calcular o tempo que eu tinha para estudar até a data da prova, e eu separava as matérias. É muito difícil conciliar. Eu tinha aproximadamente 4 horas líquidas por dia de estudo, porque eu acordava muito cedo para poder estudar. Nessa época eu entrava no tribunal às 11 da manhã e trabalhava até às 7 da noite. Depois do horário do expediente eu não conseguia estudar porque eu ficava muito cansada, esgotada mentalmente, eu não conseguia render muito. Então eu estudava no período da manhã. E aí para isso eu acordava 5 da manhã, começava a estudar, estudava o máximo que dava até eu precisar começar a trabalhar. A sorte que eu trabalhava a partir das 11, então eu tinha um período maior na manhã, que é um período que rende muito para mim. Eu dava preferência para o período da manhã. E aí eu tinha em mente que eu precisava estudar pelo menos 1 hora cada matéria, porque senão ficaria muito pouco. E aí eu pegava todas as matérias do edital e tentava separar isso de segunda a domingo. Pelo menos com o edital aberto eu estudava todos os dias. Quando o edital não estava aberto, eu fazia de segunda a sábado. Ou então de domingo a sexta, porque sábado nunca foi um dia que eu gostei muito de estudar, não. Eu preferi estudar de domingo a estudar sábado. Mas aí eu separava, todos os dias da semana eu tinha mais ou menos 4 matérias que eu tinha que estudar. E cada dia era um bloco de matérias diferentes. Ah, interessante. Então essas 4 horas líquidas eram da mesma matéria? Não, era
pelo menos 1 hora de cada matéria eu tentava, mas todas as segundas eram as mesmas matérias, todas as terças as mesmas matérias. Eu não era... Eu sei que tem alguns colegas que estudam, por exemplo, direito civil, tudo, aí eles terminam para começar direito penal, eu não. Eu separava... Você fez uma grade? Eu fiz uma grade, igual como se fosse... Isso, exatamente, fiz uma grade. E aí eu separava por importância também que aquela matéria tinha dentro do meu concurso. Porque, por exemplo, penal e processo penal, na primeira fase, ela tem uma incidência muito pequena na prova em São Paulo. 3% da prova, são 3 questões, uso de penal e uma de processo penal. Em compensação, direito civil, são 15 questões. Então, eu priorizava as matérias que tinham um peso maior dentro do meu edital. Não que eu não estudasse penal e processo penal, mas eu estudava menos horas por semana aquilo e me dedicava mais àquelas matérias com um peso maior. E tinha alguma que você tinha mais dificuldade? Ah, sempre tem. Direito administrativo. Eu tenho realmente muita dificuldade com direito administrativo. E é uma matéria que tem um peso grande no concurso. E essa realmente eu tive muita dificuldade em me adaptar com o material para direito administrativo. Porque às vezes eu pegava uma doutrina, não me adaptava, assistia uma aula e às vezes eu gostava de alguns temas e outros não, mas não tinha muita sua opção. A gente estuda mesmo não gostando algumas matérias. Você teve alguma estratégia para conseguir driblar essa dificuldade? Eu pensava que aquilo era um processo que eu tinha que passar para conseguir alcançar meu objetivo. Eu sempre tive em mente que a vida continua enquanto você está prestando concurso. Então, tem muitas coisas na vida que a gente faz não querendo fazer. E essa era uma etapa que eu tinha que superar. Eu não ficava pensando, nossa, eu não gosto desse assunto, acho que, nossa, isso é muito chato, isso é muito difícil. Eu tentava driblar isso e pensar que aquilo era necessário para que eu fosse aprovada. E aí, nessas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, administrativo, principalmente, eu tentava fazer resumo. Não gosto muito de fazer resumos, eu particularmente, acho que eu perco um pouco de tempo, né, em razão do pouco tempo que eu tinha para estudar, mas aí nessa matéria específica eu fazia uns quadros sinóticos, resumos, que eu acho que eu fixava melhor essa matéria. Bom, então você disse que não fazia resumos. De que forma que você revisava o conteúdo? Eu não revisava. Eu acho que eu sou um pouco diferente dos outros colegas. Eu não consigo fazer revisão. Eu tenho dificuldade em revisar e eu acho que as pessoas costumam separar revisão de resolução de questões, mas para mim existia revisão na hora que eu fazia a resolução das questões. Geralmente eu tentava fazer questões pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Quando dava, eu fazia todos os dias. E aí, eu resolvia as questões da matéria que eu estava estudando especificamente. Então, eu estava estudando direito de família naquele dia. E aí eu resolvia as questões de direito de família. E então, no final de semana, que geralmente aos domingos, eu fazia questões gerais. Então, para mim, a revisão seria responder as questões de tudo que eu já tinha estudado, não só daquela matéria daquela semana, mas falar que eu tirava um dia da semana e eu tinha um caderninho de revisões, de erros, eu realmente nunca tive. Não... Bom, de qualquer forma você revisava por questões, então, Sim. mas naquela mesma semana. E como Sim. você fazia para lembrar aquele conteúdo que você estudou há semanas, meses atrás? Resolvendo questões mesmo. Eu só recordava o conteúdo lendo Lei Seca e resolvendo questões. Geralmente, quando eu estudava por doutrina, eu acabava fazendo umas anotações com palavras-chave, né? Não gostava muito de fazer resumo daquilo que eu estava lendo, mas eu usava palavras-chave assim, daquela página para saber que aquele assunto era sobre... Aquela palavra-chave se referia àquele assunto. E aí eu conseguia, ou grifava algumas coisas importantes, e às vezes, quando dava tempo, eu dava uma olhada anteriormente no que eu estava grifado, mas geralmente fazia isso antes de prova, eu não conseguia fazer todas as semanas. Ou então eu usava sinopse, né? O Estratégia disponibiliza também para a gente um material com conteúdo mais reduzido, que é não para você estudar aquela doutrina, mas para você recordar, né? Então, muitas vezes eu usava também essas sinopses, mas eu não tinha um dia específico de fazer revisão, como os colegas fazem. Eu, particularmente, não consegui me encaixar na revisão. Eu tinha essa dificuldade.
E para esse concurso, esse 12º de São Paulo, você conseguiu fechar o edital? Não, eu não consegui fechar o edital, eu admiro quem consiga, porque eu realmente não consegui. Eu estava com muita dificuldade para voltar a estudar, sendo muito honesta, então eu combinava muito com eu fiz terapia, né, nos últimos anos, eu ainda faço, eu acho que isso me ajudou muito na aprovação do concurso, para trabalhar com a questão da ansiedade, porque existe uma ansiedade muito grande, a incerteza, né? A gente deixa o concurseiro muito ansioso. Então, eu tentava com ela, a gente tentava voltar a estudar, porque eu sabia que o edital ia abrir. E que eu precisava sentar, estudar e ter concentração, que às vezes era uma coisa que me atrapalhava um pouco. Me concentrar e conseguir ficar 4 horas realmente concentrada naquilo. Então, a gente começou um pouquinho por dia, então eu chegava lá meia hora, sei lá, fazendo cronograma de estudo. Eu sempre gostei de fazer cronograma, porque é o que eu falei, eu gosto de rotina, então eu gostava de seguir o meu cronograma. Aí eu ficava um dia, tirava meia hora para fazer o cronograma, aí depois eu tentava ficar 1 hora, fui escalonando. Aí eu escalonando o tempo de estudo, até que chegou uma hora que o edital abriu e eu tinha que sentar e estudar o máximo que dava, mas eu não consegui fechar o edital. Eu tentei estudar por pontos estratégicos. Algumas matérias que eu tinha menos afinidade, eu me dedicava mais. Além de me dedicar ao peso das matérias que tem no concurso, eu tentava me dedicar mais àquilo que eu tinha menos afinidade. Não que o que eu tivesse afinidade seria garantia de que fosse dar certo, mas eu tinha que como a gente tem que fazer uma pontuação muito alta, porque as notas de corte dos concursos hoje são muito altas, então eu não podia simplesmente estudar só aquilo que eu gostava ou que eu achasse que era mais fácil de assimilação de conteúdo. E aí, então não tinha como, não consegui esgotar o edital, nem para a primeira fase, nem para a segunda, nem para a fase oral. Mas foi tranquila para a prova? Fui porque eu estudei muito e eu acreditava muito que ia dar certo. E então eu estudei tudo que dava. Eu fui para fazer a prova da primeira fase muito ansiosa, assim, dá um aperto, né? A gente fala, nossa, será que esse é meu dia? Será que vai ser a última vez que eu vou sentar aqui e fazer uma prova de primeira fase? Mas eu fui com muita certeza de que eu fiz tudo que dava, porque eu usei todo o tempo que eu tinha para estudar. Então, eu realmente sentei lá e falei, não, eu fiz o que foi possível, eu fiz o que deu. Eu não fui com sentimento de arrependimento, podia ter estudado mais, eu não devia ter feito o meu aniversário naquele dia. Foi confiante. Fui confiante, aproveitei todo o tempo que eu tinha realmente para dar tudo que eu tinha. E como que você saiu dessa primeira fase? Com a sensação que tinha ido bem? Nunca saí com a sensação de que eu tinha ido bem. Eu sempre saio com a sensação de que fui relativamente bem, não sei se dá para passar. Eu sempre tive essa sensação. Sabia que eu tinha feito o máximo que dava, eu não tinha mais condição de estudar mais. Existiu uma conversa de grupo, de concurso, de que a prova pudesse ser adiada. E eu entrei em desespero, porque eu não queria que a prova fosse adiada. Eu estava muito cansada já, e eu não tinha mais eu não tinha mais forças para estudar, porque eu tinha feito aquele cronograma para dar certo ali. Então eu tinha que aproveitar todos os minutos, né? E aí saiu então com a sensação saía com a mais ou sensação menos, de assim. eu sempre saio com a sensação de fiz o que dava, mas não sei se deu para passar. E depois nas fases seguintes, então? As fases seguintes são mais difíceis, porque na primeira fase você tem ideia de como você foi logo na primeira semana. O gabarito sai, então você fala, não, acho que dá para passar para a segunda fase. E nas outras fases a sensação é de incerteza. Depois que eu saí da prova da primeira fase e vi o gabarito, vi que dava para passar para a segunda fase, pelo menos em um dos grupos, isso eu tinha certeza, então eu já comecei a estudar para a segunda fase. Pelo nosso material também? Pelo material de estratégia também. E inclusive fiz os simulados do estratégia,
contato com a professora Paloma Bertotti, a Juliana Chevônica, elas tinham o curso, o professor Adriano, tinha um curso específico da segunda fase, e eu fiz os simulados da segunda fase do Estratégia. E seu desempenho foi parecido com o da prova? Foi parecido, foi bem parecido. Eu gostava muito dos feedbacks dos professores, porque eu me sentia mais segura de saber, aqui esse ponto tô bem, esse aqui eu preciso melhorar. Então, o feedback foi muito importante para eu saber o que eu tinha que melhorar na minha preparação para a segunda fase, no meu estudo mesmo. E quando você adquiriu o nosso material, você tinha essa segurança de que você estaria preparada para todas as fases? Sim, sim. Eu sabia que o Estratégia tinha curso para todas as fases, inclusive para a fase oral. Isso foi um diferencial na aquisição do material, porque não é todo cursinho que prepara o candidato para a fase oral. E eu, particularmente, acho que a fase oral é a fase mais difícil. Eu precisava ainda mais porque eu fui reprovada em uma fase oral. Então, eu precisava saber que eu teria a possibilidade de ter um cursinho de fase oral naquele curso e com professores conceituados que iam me orientar não só na parte de conteúdo, mas também na parte de postura, a questão psicológica. Eu acho que isso era muito importante para mim. E você lembra algumas dicas que eles te deram que foram úteis para você no dia? Lembro. Eu lembro de até posicionamento das mãos, como a gente tem que se portar, vestimenta. Isso ajudou muito no dia. É engraçado porque isso ajuda até a gente ficar menos nervoso na prova. Porque a gente se preocupa tanto com o conteúdo que a gente esquece que na prova oral o conteúdo está em jogo, mas a sua postura também está em jogo. É necessário que você saiba se portar, né? Que você saiba usar roupa adequada, que você saiba usar uma maquiagem adequada para o dia da sua prova, posicionar as mãos para tentar driblar o nervosismo. O professor Adriano, ele deu dicas maravilhosas para fazer a prova. A gente fez uma consultoria individualizada, então ele passou dicas que foram muito úteis assim, para o desempenho da prova oral. Porque de qualquer forma você tem que mostrar confiança, porque o conteúdo, para você ter chegado até ali, com certeza você tem. Só que você tem que conseguir demonstrar isso, e o nervosismo nessa hora... Atrapalha. E atrapalha tudo. Eu acho até que a questão comportamental, quando a gente vê o outro candidato ali, que também vai fazer a prova, e a gente assiste o colega fazendo a prova, vai dando uma sensação de angústia, que os professores no cursinho específico da prova oral, eles ajudaram muito essa questão com a psicóloga, né? O professor Adriano foi crucial para me acalmar nesse momento. Bom, e você participa aqui de um ensino online, né, no Estratégia Concursos. Você sentia essa proximidade com os professores, mesmo sendo um ensino à distância? Sentia. Eu achei muito interessante, porque eu comecei a estudar para concursos, não era nada online. Era presencial ou telepresencial na época, né? Não tinha aulas online, a gente precisava estar no cursinho presencialmente, ainda que ele fosse transmitido via satélite. E a gente tinha uma proximidade maior com os professores, né, naquela época. Eu fiquei um pouco receosa de não conseguir essa proximidade, mas não só as redes sociais, mas o WhatsApp aproximou muito o cursinho do aluno em qualquer lugar que a gente estiver. Então, o professor Adriano foi muito solícito, ele falava comigo pelo WhatsApp, as redes sociais, assim, tudo que precisava de perguntas, eles respondiam com a maior brevidade possível. Isso fez com que eu me sentisse muito próxima dos professores. Ai, que maravilha. E agora eu quero saber, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento finalmente? É uma sensação indescritível. Eu trabalhei no tribunal, como eu disse, e a minha chefe, ela falava assim: Fê, quando você vê o nome na lista, você esquece todo o sofrimento que você passou no concurso. Eu falava, não é possível porque o sofrimento para passar é muito grande. E é verdade, quando você vê o nome na lista, é uma sensação de dever cumprido. A realização do sonho é uma coisa que não dá para explicar. Até hoje, eu não acredito que o meu nome estava na lista. É muito maluco você... Eu tô lá no cartório, eu tô trabalhando, eu tô resolvendo problema, eu sou a tabeliã, mas eu não me sinto ainda como se eu tivesse sido aprovada. Eu acho que a ficha ainda não caiu até hoje, depois de quase 6 meses. Estou trabalhando comecei no dia 1º de novembro do ano passado, e eu ainda acho que qualquer hora vai sair um resultado do concurso.
Eu achava, de verdade, que a lista estava errada, que eles eventualmente iam retificar e iam tirar o meu nome da lista. Entrei numa... É uma felicidade absurda e é um medo de ter alguma coisa errada e seu nome ser retirado da lista, mas ainda não caiu a ficha, eu ainda acho que vai acontecer alguma outra fase do concurso. Não, então imprime essa lista, coloca lá no seu espelho para você ver direitinho aí que esse sonho é realidade, né? E como está sendo então agora trabalhar como cartorária? Frenético. O ritmo é frenético. Porque a atividade do registrador, do tabelião, ela não se resume a fazer atos de registro, atos notariais. A gente é um administrador de uma empresa, né? Então, você tem toda a questão de pessoal e de administrativo para gerir. E o começo é difícil e é gostoso ao mesmo tempo. Saber que você realizou o seu sonho, saber que você está trabalhando naquilo que você realmente escolheu para a sua vida, saber que você está desempenhando uma função que vai ajudar outras pessoas, isso é muito gratificante. Ao mesmo tempo, dá um pouco de medo de fazer alguma coisa, não alguma coisa errada, mas a parte administrativa ela é bem complexa e ainda demora um tempo para a gente se habituar ao administrativo. É diferente de outros cargos, então, por exemplo, meu cargo como assistente no tribunal, eu ficava restrita ao meu cargo, eu não tinha que fazer nada administrativo. Então, eu confesso que ainda essa questão por trás da questão de gerenciamento de pessoas e questão administrativa é um desafio diário, mas que todo dia vai sendo superado. Nada que uma concurseira aí de 12 anos não consiga se adaptar, né? A gente se adapta. E na vida pessoal, o que mudou para você hoje em dia? Olha, na vida pessoal mudou bastante. Eu sou casada, né? Então, eu já estou com meu marido há 10 anos. E a gente sempre, basicamente, todo esse período de relacionamento, a gente morou na mesma cidade. Por um breve período, a gente ficou afastado por quase 300 quilômetros de distância, quando ele foi trabalhar em outra cidade fora de Ribeirão. Mas, nos últimos 4 anos, né, a gente ficou o tempo inteiro junto, ele me incentivou muito no estudo, eu falo até que se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E hoje, a gente está a 700 quilômetros de distância. Então, isso foi uma parte que ainda a gente administra, mas que não é um problema, mas é uma dificuldade no dia a dia, né? Isso é uma coisa que o concurseiro ele tem que ter em mente, porque a gente às vezes tem que abrir mão de muitas coisas, e a gente não abre mão só enquanto a gente está estudando, a gente também abre mão de algumas coisas depois de ser aprovado. Então, eu estou a quase 700 quilômetros de distância do meu marido, eu estou a mais de 400 quilômetros de distância da minha família, mas estou muito feliz e muito realizada. Isso não é um empecilho, mas a gente sempre tem que ter em mente que é possível que a gente vá para um lugar distante e que a gente tem que conviver menos com a nossa família do que a gente gostaria, pelo menos no começo. Essa foi a única parte que afetou mesmo da questão pessoal, porque de resto continua igual, a gente vai dando um jeito, né? Sempre arruma um jeito de se encontrar aos finais de semana, então... E sua qualidade de vida melhorou? Melhorou muito. Hoje, por exemplo, no decorrer do concurso, eu engordei 20 quilos, eu tive várias outras questões de saúde que não foram causadas pelo concurso especificamente, mas que a gente tem que lidar conforme o avançar da idade, né? Apesar de ser uma pessoa jovem, os 30 anos eles vão pesando. Uma coisa é você estudar com 20 e poucos anos, outra coisa é você estudar com 30 e poucos, né? Faz diferença na questão física, até o tempo que você permanece sentado, já começa a doer as costas, dói as pernas, né? Então, isso acaba mudando a maneira como você encara as coisas. E a qualidade de vida melhora ao passo que você fica mais tranquilo de saber que você já alcançou o seu objetivo. Eu posso até futuramente prestar outros concursos para poder ficar mais perto da minha família, né? Mas eu já alcancei o meu objetivo, que era o concurso de cartório, e eu estou feliz fazendo o que eu faço. Eu seria muito feliz
se eu ficasse para o resto da minha vida profissional na cidade que eu escolhi, no cartório que eu escolhi. Então, acho que isso muda muito a qualidade de vida por isso, porque você começa a saber que você pode acordar e viver. E fazer um exercício, e tomar um café com calma, e assistir um filme à noite depois do seu trabalho, que é uma coisa que o concurseiro acha que nunca vai acontecer, né? Não tem previsão. A gente, quando está estudando para concurso, todo o tempo que a gente tem livre, a gente fica estudando. E aí a qualidade de vida, ela realmente dá uma diminuída, a gente fica mais estressado, mais cansado. E hoje não, hoje eu tenho, né, apesar de trabalhar muito, a gente tem o tempo que eu tenho livre, eu posso assistir uma série, eu posso tomar um café na rua, ou tomar um café em casa mais tranquilo, ler um jornal com calma. Tem tranquilidade e estabilidade também, né? Isso, exatamente. A gente sabe que eu não preciso mais comprar cursinho porque eu tenho assinatura vitalícia, mas a questão financeira do concurseiro pesa muito. Quando a gente presta concurso, os cursinhos são caros, né? As inscrições são muito caras, a viagem, o deslocamento é caro, o hotel é caro, a alimentação é cara. Então, a gente abre mão de muitas coisas. E quando você já está na atividade, essa independência financeira faz com que, não que dinheiro seja a solução de todos os problemas, mas você ter a sua independência financeira ajuda muito. Te dá um conforto, né? Dá um conforto, exatamente. Claro. Então, agora, Fernanda, queria que você deixasse uma mensagem aqui. Com certeza essa entrevista vai motivar muita gente que está estudando, mas uma mensagem final para que essas pessoas também não desistam, assim como você não desistiu e conseguiu a sua aprovação. Certo. Bom, eu quero dizer que o sonho, ele sempre se realiza. Se nós formos persistentes, se nós formos disciplinados, o seu sonho vai se realizar, assim como o meu se realizou e dos meus colegas que também foram aprovados. E se é realmente a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho, não desista. Ainda que você se sinta cansado e tenha vontade de parar um pouco, dar uma descansada, faça, né? Eu acho que o nosso corpo precisa de descanso, mas se o sonho está dentro de você, continue, mas saiba também que a vida, ela ocorre enquanto você está estudando para concurso. Eu sei que é difícil a gente falar, é muito fácil agora que você passou, você falar para a gente não abrir mão de certas coisas, mas tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com o seu bichinho de estimação, com o seu namorado, com o seu marido, isso ajuda no seu processo de aprovação, isso ajuda no seu processo de estudo, e isso é importante. Então, abdique de coisas que precisam ser abdicadas, mas dê prioridade também, não só ao estudo, mas também aquilo que te faça feliz. Ainda que seja tirar meia hora por dia para leitura, ou para assistir uma série, ou para brincar com o seu cachorrinho, faça isso, porque isso ajuda muito no processo de estudo. Equilíbrio, né, Fernanda? Equilíbrio é muito importante. Faz muita diferença. Principalmente num concurso de alto nível e de preparação de longo prazo, assim como o seu. Sim, faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu viajei com meu marido de férias. Entendeu? Claro, não fazia isso com frequência, mas entre a segunda fase e a prova oral, eu viajei. Só que eu viajei em períodos estratégicos, né? Eu peguei o recesso do judiciário, que era um recesso para mim também, e sabia que não ia ter nada do concurso, e viajei nesse período. Então, é necessário o descanso, né? Com certeza. Fernanda, então eu quero te agradecer aqui mais uma vez, te parabenizar por essa aprovação, desejo sucesso na sua carreira. Obrigada. E muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui em São Paulo, conceder essa entrevista pra gente e compartilhar um pouquinho do seu dia a dia. Foi um prazer estar aqui hoje. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando a Fernanda. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse o nosso site. Até mais. Tchau, tchau.